Boa Perfeito. noite. Boa noite, gente. Voltamos aí com a nossa programação normal depois do apagão, que infelizmente afetou minha pequena cidade, perto aqui da capital. Mas espero, né, que vocês também já E aí, estejam aí bem pessoal? reestabelecidos. E o que que a gente, só para mencionar, eu coloquei o plano da disciplina no Classroom. Então, eu publiquei uma nova atividade lá, tem o conteúdo das próximas aulas, pelo menos o que eu pretendo tangenciar com vocês. É claro que às vezes eu vou ir um pouco além do que está ali, mas é mais para que vocês tenham um norte do que eu pretendo discutir. E também tem aquele resuminho do que a gente vai utilizar como critério de avaliação. Então, eu deixo para a disciplina que eu auxilio o professor Clayton, né, que é a questão lá da apresentação do trabalho de vocês, que é um dos últimos módulos que vocês têm. Então, como eu tinha mencionado, eu tinha uma ideia de fazer talvez uma apresentação em grupo, mas eu deixo então essa apresentação, no caso, para esse momento final. E por agora seria essa construção desse anteprojeto de pesquisa de vocês, que é basicamente a parte escrita daquilo que vocês terão que apresentar nesse evento científico que a gente vai ter, tá? E aí eu queria saber se algum de vocês aqui pode levantar a mãozinha ou pode colocar aqui no chat, se vocês já pensaram no projeto que vocês querem apresentar, no tema do trabalho que vocês querem apresentar nesse evento. Algum de vocês já pensou? Maioria, acho que alguns aqui já pensaram, né? Perfeito. E quem já começou a estruturar, pelo menos ali, o esboço do resumo, que vocês vão ter que, mais ou menos, tá? Perfeito. Justamente porque aquilo que a gente vai ver aqui, eu coloquei, como na nosso último encontro, né, aquele protocolo de pesquisa. O que eu gostaria de vocês é, inclusive, que vocês conseguissem trazer aquilo que a gente vai fazer nessas atividades do protocolo de pesquisa, que aí é um contexto específico, vocês estão em grupo e tudo mais, mas que vocês transpusessem isso que vocês estão ali exercitando para esse anteprojeto de pesquisa de vocês. Ou seja, de uma maneira resumida, ao final desse nosso módulo aqui, desse módulo especificamente, eu vou querer um anteprojeto de pesquisa de vocês. E aí não é um projeto de pesquisa, é um anteprojeto, ou seja, uma versão um pouco mais reduzida, mais enxuta, de até 5 páginas, que vai conter ali um pouco da introdução, revisão de literatura, problema de pesquisa, justificativa, resultados esperados e cronograma de execução, geralmente. Mas como a gente não vai ter esse tempo de executar, eu vou retirar esse cronograma de execução. Então, é um exercício muito grande, justamente porque exige que vocês consigam compilar em 5 páginas uma ideia de um projeto de vocês. Para alguns é mais fácil, para mim é um pouco mais complexo, porque a gente acaba indo e visitando muito mais coisas, e aí eu vou colocar esse modelo também lá no Classroom. E eu vou estar disponível aqui durante todo esse período para poder prestar esse auxílio para vocês nessa construção, tá? Então vocês podem me mandar mensagem. Eu imagino que, como são 5 páginas, e vocês já tiveram o primeiro módulo com o Clayton também sobre construção, problema de pesquisa e etc. E aqui a gente vai colocar um pouco mais em exercício, relacionar um pouco também com o xadrez e já trazer. Pensando nesse evento científico final e também para aqueles aí que decidem ou que esperam, né, continuar também na área da pesquisa, na área da pós-graduação stricto sensu, que, enfim, desejam submeter ou realizar projetos de pesquisa aí, também é uma ótima prática. E a gente vai seguir nesse caminho, tá? Então, hoje, a gente vai seguir construindo aquele protocolo de pesquisa, mas antes eu preciso, então, começar a falar com vocês sobre aquilo que a gente vai seguir fazendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Que aqui, esse aqui é o nosso protocolo de pesquisa, né? Depois eu vou separar vocês em grupos. A gente basicamente, vocês buscaram construir aqui naquele restinho de aula que a gente teve, né, um pouco da pergunta de pesquisa e um pouco da hipótese. Então, hoje a gente vai ter um pouco mais de tempo, eu vou conseguir passar também com mais tranquilidade por cada um dos grupos para poder auxiliar, mas eu quero trazer uma parte mais expositiva antes para conseguir explicar para vocês também o que que eu gostaria que vocês
fizessem. Então, eu trouxe essa citação aqui para começar, que traz aí, vou ler aqui para vocês, apesar de que vocês já estão conseguindo ver, eu imagino, né? O pesquisador que não souber o que está procurando não compreenderá o que encontrar. E isso tem uma. É profundamente verdadeiro, assim. Não só para a área da pesquisa, mas num geral. Se você não tem uma pergunta clara, sem conhecimento do que já foi feito, do que já foi pesquisado, a pesquisa muitas vezes se torna um tiro no escuro. E aí eu vou trazer, por exemplo, um exemplo da área de xadrez mesmo. Então, não sei quantos aqui conhecem o Adrian de Groot, que é um psicólogo holandês, que lá nos anos de 1940 ele escreveu uma tese da sua pesquisa. Eu não vou ler o título em holandês, mas na tradução para o inglês ficou Thought and Choice in Chess, ou basicamente pensamento e escolha no xadrez. E ele queria entender ali o que tornava os grandes mestres de xadrez tão superiores. Então, naquela época lá, em 1946, 1900, década de 40, né, 46, ele poderia simplesmente ali ter observado alguns jogadores, feito algumas especulações, mas ele foi um pouco mais além. Muito desse trabalho dele acaba sendo revisitado em muitas pesquisas, teses, dissertações assim de mestrado, doutorado que vocês podem encontrar, outros artigos científicos também na área do xadrez, justamente por conta de como que ele fez isso e também naquela época. E ele revisou toda a literatura que tinha sobre expertise, sobre também processos de pensamento e sobre tomada de decisão. E ele formulou uma pergunta muito específica, que era a pergunta: grandes mestres pensam mais lances à frente que jogadores mais fracos? Então, será que esses grandes mestres têm essa capacidade de pensar mais movimentos à frente do que aqueles jogadores que mais medianos, amadores? E a resposta que ele encontrou foi muito interessante, porque ele colocou que os mestres, eles não calculavam mais profundamente, mas eles reconheciam padrões mais instantaneamente. E aí, ele traz na tese dele justamente que essa descoberta, ela só foi possível porque ele sabia o que que ele tinha que procurar e como que ele tinha que procurar. Justamente porque na tese dele, e a gente sabe, né, quantos de vocês aqui já fizeram projetos de pesquisa, um dos passos mais importantes do projeto de pesquisa é a revisão de literatura. Porque é onde a gente evita de fazer uma pesquisa de algo que já existe, de tentar procurar alguma coisa que já tem solução. E hoje, com o advento da internet, a gente consegue ter acesso, né? O que antigamente era muito complexo, porque você tinha esses núcleos de conhecimento, de certa forma, muito nichados e muito separados uns dos outros, que muitas vezes só iam ter conhecimento em certos eventos ou encontros aí. Mas, nesse caso, ele conhecia a literatura e ele tinha uma pergunta muito clara e ele foi e utilizou esses métodos. Eu vou disponibilizar uma dissertação e uma tese que utilizam bastante essa referência desse trabalho específico dele, e vou colocar o link também. Apesar de que, assim, tem algumas traduções do trabalho dele, tem relançamentos, inclusive, de 1970, mas o original em holandês, e então vai ficar sempre aí um pouquinho desse abismo da tradução. Mas, que de maneira alguma faz com que seja uma perda de tempo vocês fazerem a leitura quando tiverem tempo desse trabalho que ele realizou, tá? E aí, o que eu quero trazer agora é justamente isso, da pesquisa científica ela se iniciar com uma pergunta. E a maioria das perguntas que a gente busca respostas, geralmente a gente encontra na literatura. Em várias das turmas que eu já ministrei essa disciplina, ou outras disciplinas relacionadas também a cognição, neurociência e jogo. A questão que muitos dos alunos trazem, eu acabo fazendo com que eles, permitindo que vocês possam desenvolver os projetos de certa maneira, mesmo sabendo que muitas das questões que já foram trazidas já tinham solução, já tinham respostas, ou já tinham pesquisas que foram realizadas anteriormente. O que eu quero que vocês façam é pensar um pouco além.
é justamente isso. Eu sei que às vezes é muito corrido, é um módulo muito curto e que é um pouco complexo de fazer uma pesquisa mais em profundidade, mas que vocês vão além, entendendo como que muitas vezes as curiosidades que vocês têm podem ter sido respondidas, e se não foram respondidas por conta das peculiaridades, das especificidades, como que vocês então podem daí fazer dela um projeto de pesquisa? Ou uma tese, um problema, uma hipótese que vocês queiram buscar a solução. E aí eu falo de especificidades porque muitas vezes vocês vão se perguntar sobre as peculiaridades da realidade que vocês vivem. Então, profa, não é um projeto de pesquisa sobre é, grupo de xadrez e prática de xadrez ali com idosos no geral. Mas é um grupo que eu faço aqui na minha cidade, que tem umas peculiaridades específicas. Beleza, então a gente vai pensar aí nesses quesitos. Mas, no geral, a gente pode generalizar também o que já foi encontrado também para a sua pergunta de pesquisa, se ela for dessa área. Então, existem perguntas que a gente tem respostas que podem ser encontradas e tem perguntas que a gente não vai ter respostas ainda conhecidas. E o pesquisador, ele tem que procurar essas respostas que ainda não foram respondidas, essas perguntas, na verdade, e procurar resposta para elas que ainda não foram respondidas, ou que muitas vezes foi de maneira incompleta ou insatisfatória. E aí é uma coisa assim que eu sempre trago, que quando a gente vai fazer essa revisão de literatura, porque num passo ali que a gente tem, eu coloquei aquele protocolo de pesquisa de uma maneira bastante didática, cronológica. Então, se vocês forem elaborar o anteprojeto de vocês, pense naquela ordem. Ela é didática, ela auxilia. Não quer dizer que pensar de uma maneira diferente esteja errado. Mas se vocês não tiverem ainda uma inspiração, algo do tipo, podem pensar naquele modelo. Então, primeiro problema, o que que eu quero pesquisar? Então, o problema de pesquisa é a pergunta que se pretende responder com a realização da pesquisa. E ele vai ser delimitado ali dentro do tema da investigação. Porque a gente pode ter muitos problemas de pesquisa dentro da área do xadrez. Dentro do campo do jogo de xadrez escolar, uma miríade ali de problemas e possíveis perguntas. Dentro do campo de xadrez e jogo para adultos ou para pessoas com alguma deficiência específica, outro tema, outras perguntas. Então, a pesquisa, esse problema, ela surge como uma dúvida. Então, a formulação de pergunta, ela vai nortear esse projeto de pesquisa. E, para a gente seguir nessa formulação da pergunta, a gente precisa entender, então, o que que já foi produzido a respeito daquilo que a gente quer pesquisar. E aí que eu vou trazer aqui mais à frente sobre definir o problema de pesquisa e elaborar essa principal pergunta. Por isso que nas solicitações muitas vezes vai ter problema de pesquisa, ou pergunta da pesquisa, ou pergunta máxima. E ela tem algumas características, ou seja, tem que ser objetiva, tem que ser clara, tem que ser específica, relevante. É basicamente aquela metodologia SMART que talvez alguns de vocês conheçam, né? De como estabelecer objetivos. Para cá, para problema de pesquisa é a mesma coisa. Então tem que ter essas características. E outras características é a capacidade de ser realizável, de ser interessante, de ser inovadora, de ser eticamente aceitável e também de ser plausível. Uma das nossas aulas vai ser sobre alguns aspectos éticos também das pesquisas em xadrez, mas é importante que vocês tenham em mente isso que é muito claro. Ou seja, tem muitas coisas que a gente tem dúvidas, mas que são muito difíceis de serem realizadas a depender do tempo, do recurso, do momento, do local que a gente se encontra. E aí, um, um, um dos primeiros passos que a gente tem que fazer é: a gente entendeu aquilo que a gente quer pesquisar. Beleza, a gente tem uma dúvida, é uma dúvida importante, tem espaço para pesquisa, então vamos fazer a nossa revisão de literatura. Que pode acontecer antes, a gente pode estar ali lendo várias coisas a respeito de um tema que nos interessa muito, e de repente, poxa, mas isso aqui não responde uma dúvida que eu tenho. E ali parte-se um problema, uma pergunta de pesquisa. Ou muitas vezes você tem uma pergunta que já vem para você como se fosse de uma maneira não tão teórica, né? Às vezes você está ali e tal, na prática da vida, dando várias aulas e tudo mais no seu trabalho, e de repente essa pergunta te surge. E aí você vai para a literatura pesquisar. Então, a literatura ela serve tanto para poder dar opções para vocês de perguntas que vocês possam pesquisar daquilo que ainda não foi feito, como também responder
para vocês se aquilo que vocês estão com dúvida, se aquela pergunta, aquela curiosidade que vocês têm, tem alguma resposta que já foi dada de alguma maneira, em algum contexto, com alguma especificidade, ou se não tem. E é muito bacana, nessas pesquisas que a gente acaba lendo, é justamente procurar naquela etapa, naquela parte final desses artigos, desses projetos, dessas pesquisas, as lacunas. Inclusive, é uma das coisas que a gente tem que escrever, que muitas vezes a gente esquece de colocar, justamente por... Eu vou colocar que não é um problema tanto de ego, não sei, mas às vezes essa dificuldade da gente colocar aquilo que o nosso trabalho não fez. Então, às vezes a gente fez um trabalho muito bacana e a gente quer sempre falar muito bem. Mas é muitíssimo importante que quando a gente esteja escrevendo um projeto, esteja escrevendo um artigo, publicando qualquer coisa, a gente também coloque o que a gente não conseguiu alcançar. Quer seja por conta de financeiro, recurso de outros tipos, quer seja por conta de tempo. É importante porque tanto para que as outras pessoas entendam o que a gente executou, por que a gente executou, quanto também para que essas mesmas pessoas que depois vão lá ler o nosso trabalho entendam o que a gente deixou em aberto para que possa ser melhorado. Então, a gente trata ali o âmbito da pesquisa como essa comunidade que a gente possa, né, de alguma maneira ir melhorando um pouco o trabalho dos outros e indo nessas lacunas de pesquisa existentes. E aí, esse é um exercício muito interessante de se fazer quando vocês têm uma dúvida de pesquisa, que é, beleza, tenho essa dúvida específica aqui de pesquisa e vou procurar vários artigos que falam sobre esse tema. Então, vamos pegar, por exemplo, xadrez, teatro, né, o teatro humano ali, e o xadrez humano, a gente coloca os dois e coloca, por exemplo, no âmbito escolar. A melhoria da prática de xadrez, enfim, a gente vai pesquisar sobre esse tema. E a gente ali pesquisando e tal, a gente colocou um limite de tempo, porque senão a gente poderia pegar artigo aí desde 1900 e bolinha. Então a gente coloca que a gente vai pegar artigos ali a partir de 2010. Então 2010 para frente. E dentro desses artigos a gente levantou 15 artigos ali, por exemplo, 15 trabalhos. Dentro desses trabalhos é muito bacana que vocês procurem essas lacunas de pesquisa. Porque muitas vezes você vai falar, vocês vão pensar assim, Ana, eu gosto muito dessa área de pesquisa, mas eu não sei uma pergunta possível que seja inovadora, que não tenha sido feita ainda, um trabalho que não tenha sido executado ainda, mas eu gosto do tema. Eu gosto da área, eu não tenho uma pergunta. Porque às vezes tem gente que vai vir com uma pergunta muito específica, beleza. Mas às vezes tem alguns de vocês que gostam de um tema muito bom, muito bacana, que é muito familiar, que vocês se sentem ali mobilizados, porque vocês executam ou trabalham com ele no dia a dia, mas não tem nenhuma pergunta que lhes ocorre assim, do tipo, é inovador, é uma coisa realmente relevante que não foi feita antes. Então é interessante pegar, por exemplo, esses trabalhos que vocês leram, que vocês encontraram e procurar a lacuna deles. O que esses pesquisadores aí que escreveram falam para você que não foi feito ou que poderia ser melhor em pesquisas futuras. Então, a revisão de literatura, ela vem justamente com algumas finalidades, que são essas finalidades. E a primeira é justamente de evitar essa duplicação de esforço. Então, se vocês já têm um trabalho ali que foi produzido e que traz para vocês ali a resposta daquilo que vocês estão pesquisando, mesmo que o contexto de vocês seja específico, tem certas coisas que são gerais do ser humano. Então, às vezes tem aluno que traz para mim, profa, mas eu quero estudar as especificidades de um grupo que eu estou aqui pesquisando na minha cidade, no interior disso, disso, daquilo. Ok. Mas aí você vai ter que defender para mim qual que é o diferencial dessa sua cidade, da cidade do fulaninho, que também é do interior, que tem uma pesquisa que foi feita lá do mesmo jeito? É porque aqui tem essa característica X que não tem nas outras cidades, ou porque aqui tem um contexto, aqui tem fomento à prática de xadrez, aqui ou não tem fomento, ou isso ou aquilo, beleza. Então aí você vai ter que defender o porquê que essa pesquisa, então, é extremamente específica. Porque, no geral, você pode evitar essa duplicação de esforço. Você já teve alguém que pesquisou? Ok. A gente aqui em contextos dentro do Brasil, né? Porque o que a gente mais vê muitas vezes é pesquisas que vão falar ali do contexto brasileiro, num geral, aí tem pesquisa que vai falar de um contexto internacional, aí ok, realmente. Aí a gente já entende, não precisa nem de muita explicação, que são contextos diferentes.
Então, é, é justamente para que vocês consigam prosseguir sem muitas vezes reinventar a roda. Professora, Pode falar. uma pergunta, professora. É Uhum. porque nós recebemos poucas informações a respeito desse trabalho e queria lhe perguntar, esse trabalho, ele necessariamente, ele precisa ser apresentado na disciplina ou sua disciplina funciona como um elemento de formação para essa pesquisa? Essa é uma das perguntas. A segunda essa pesquisa, ela pode ser bibliográfica documental ou necessariamente a gente tem que lidar com seres humanos? Então, Sandro, bom ponto, tá? Eu trago justamente de maneira tão tranquila porque ela realmente é um mecanismo mais didático para que vocês possam depois seguir com ela para o evento que vai ser feito, né? Que vocês vão fazer a apresentação. Mas nessa disciplina, como eu disse, a apresentação eu vou deixar para o evento. Vocês não vão ter que apresentar nada. Vocês vão entregar esse anteprojeto de pesquisa que tem até 5 páginas e eu vou colocar o modelo lá. E a segunda pergunta é sobre se pode ser uma revisão bibliográfica. Pode, tá? A gente vai ver, inclusive, tipos de pesquisa, não necessariamente envolvendo seres humanos. E é aí que eu falo, é anteprojeto de pesquisa. Não é um relato de uma pesquisa feita, tá? Não é vocês não precisam executar ou ter executado. Ah, Ana, mas eu queria relatar um projeto que eu já executei. Tudo bem, você vai ter que colocar num formato como se você estivesse projetando para um futuro. Porque a ideia aqui do anteprojeto é aquele documento que você submete antes de iniciar uma pesquisa. Geralmente para um conselho de ética ou para um comitê ali de avaliação, tá? Então, pode ser dos mais variados tipos. Revisão bibliográfica, pode ser uma pesquisa de campo. Mesmo que vocês não venham a executar, o que eu quero mesmo é que vocês exercitem a construção desses tópicos. E aí, pode facilitar para vocês, se vocês já tiverem pensado num tema, que é aquele da apresentação do evento científico. Então, vocês podem unir o útil ao agradável, que é geralmente o que eu recomendo. Então, no evento científico que a gente tem, que vocês têm que apresentar um artigo, né? A gente chama de artigo ou um trabalho, vocês vão ter que enviar o documento para a gente poder fazer a leitura, os apontamentos e também vão fazer a apresentação. E aí vocês, por que não? Para alguns de vocês, se já quiserem, fazer esse documento agora durante essa disciplina e depois fazer a submissão desse no evento científico, tá? E aí, volto, pode falar. Desculpe interromper. A pergunta do Sandro é porque o Uhum, Sandro está na mesma equipe que eu e uhum, a gente acabou ficando com algumas dúvidas em relação ao contexto mesmo da coisa. uhum, E tava o Mildo junto, o Oswaldo, o Leandro Pacheco e tal. E daí a gente meio que teve que, sei lá, supor as ideias que fechassem o contexto para realmente fazer o recorte devido, uhum, entendeu? Acho que a solução é nesse sentido, porque daí a gente ficou na dúvida, assim, sobre tomar a decisão de como que a gente ia recortar esse contexto, entendeu? hum. Tanto que essa atividade que a professora passou na última aula, a gente finalizou já. E a gente está com as respostas todas já colocadas pelo nosso grupo. Ah, perfeito. Enfim, Eu adicionei mais 7 tópicos lá que vão ser preenchidos hoje, tá? tá, legal. Tá Beleza, a joia? gente dá sequência depois. Deixa Uhum. eu tirar uma dúvida. Professora, Tá. só uma Tá, deixa eu só, fala, já que você já fala, André. falou, tá? Vamos um de cada vez. O André? Já que você já falou, eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? O trabalho que a senhora está passando aqui para a gente fazer, que a gente fez da última vez e que vai ter uma Uhum. continuidade, isso é um trabalho em grupo para a sua disciplina, né? Porque Isso. o trabalho que nós estamos fazendo para o final do ano, ele é individual, não é em grupo, e não é um tema que a senhora deu para a gente, né? É outra coisa diferente, né? Exatamente. Então, só para saber, porque me pareceu que a senhora estava propondo que o trabalho da senhora fosse levado para o final do ano. E não é isso, né? Pode ser também. Tá, mas aí não seria individual, seria em grupo. Não, mas aí que tá. Eu não Eu estou entendendo, coloquei então. aqui o plano de aula. Deixa eu Não, passar aqui eu novamente com gostaria de vocês. tentar entender, porque a gente andou fazendo também com outras disciplinas, tá?
já um sumário do que cada um quer fazer, e que são trabalhos individuais. Então, a gente fez para a última disciplina um sumário lá do que seria, do que a gente está pensando em fazer no final do ano, e que foge dos temas que a senhora deu, para a gente estudar aqui sobre Tá, André, pesquisa. vamos lá. Ó, aqui critério de avaliação, tá? Então vai ter a realização do anteprojeto, que é individual, e atividade em aula, que é em grupo. Então a gente tem duas coisas distintas com Ah, tá estruturas bom. semelhantes, tá? Então, a atividade em grupo são os pontos que eu atribuo para vocês por estarem aqui participando, assistindo, interagindo, que aí vai ser desse protocolo de pesquisa lá do Google Docs e tudo mais, com temas que eu já dei para vocês. Já o Certo. anteprojeto de pesquisa é vocês que vão me trazer. O que que vocês querem pesquisar? E aí vocês podem utilizar esse sumário que vocês já fizeram. Não precisa É ter um um resumo, um retrabalho, tá? resumozinho, né? É o resumozinho que foi pedido. Isso. E aí eu só vou colocar os tópicos que eu quero nesse anteprojeto de pesquisa. E Entendi. aí vocês podem utilizar isso que vocês já construíram anteriormente, que aí é um interesse individual de cada um, tá? Não precisa. E aí, Ok. esse anteprojeto de pesquisa, que é o que vocês podem levar para o evento científico, porque ele já vai estar estruturado também num estilo para um resumo expandido ali, Tá que aí bom, vocês entendi. poderiam submeter. Ok, entendi. Muito obrigado. Nada. Sandro, pode falar. Professora, eu só queria saber o prazo para a gente entregar esse novo trabalho aí, Então, porque depois do final da terça-feira que disciplina, vai ter vem, mais umas É, duas, qual, três qual dos dois semanas. trabalhos? A gente tem dois trabalhos aqui. Tá meio confuso, assim. Quando é que é o prazo de cada um deles? Foi o que você perguntou, né, Milton? isso. O em grupo é sempre em aula, gente. Vamos lá. Trabalho em aula é sempre em aula, tá? Então, em grupo é aqui para interação e para pontuação da aula. O individual, assim que acabar a disciplina, eu vou ainda estender para 2 semanas, porque são 5 páginas somente. Então, não é para ser uma coisa extremamente trabalhosa. Eu imagino que vocês vão conseguir aí, já com o que vocês também já pesquisaram, já elaboraram, fazer de uma maneira muito mais célere e muito mais tranquila, tá? Então, em aula não tem Ok. prazo. É mais para uma interação didática aqui em nosso momento síncrono, tá? Já o outro, vocês vão ter depois da nossa última aula, mais 2 semanas para entregar. E aí eu vou colocar o prazo certinho assim que a gente estiver finalizando ali. O professor, mais uma Ok, pergunta também. obrigado. Normalmente, assim, eu parco, porque eu não sou nem mestre, nem doutor, né? Mas, assim, o que eu tinha de conceito é que uma monografia seria para graduação, uma dissertação seria de um mestrado, Uhum, e uma tese seria um doutorado. E que o doutorado, eles são coisas que não foram nunca pesquisadas. Que o mestrado poderia ser alguma coisa que já foi feita, que você pode dar uma arrumada, por exemplo, para ser específico num grupo que a senhora falou, né? uhum. E então, quando a senhora diz que nunca foi feito, aí, assim, uma vez eu adentrei no mestrado e propus uma coisa tão complicada no mestrado que eu falou, isso aqui é 10 doutorado, não vai dar certo, tá? E eu desisti, porque ninguém nunca tinha feito, tá? Então, assim, eu gostaria que a senhora pontuasse o que que a senhora disse que nunca foi feito para o trabalho que nós temos que fazer. E esse trabalho que a gente tem que fazer seria mais uma monografia, uma dissertação? Como é que você enxerga? Porque sempre fala pesquisa, pesquisa, mas eu gostaria de entender qual é comparando com o que a gente tem da monografia, dissertação e tese, o que seria, tá? Que a senhora acha que é Qual que era esperado esse da tema gente. de mestrado que você queria pesquisar na época, você lembra? Não, 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 isso foi uma outra, foi há 30 anos atrás isso, tá? Ia ser mais fácil se você trouxesse o exemplo, porque hoje a gente tem também outros pensamentos ali dentro da Não, não, academia a pois é, mas respeito de não tem nada a ver com pesquisa. xadrez. Foi um mestrado que eu estava tentando fazer Uhum, e eu apresentei uma coisa que era tão avançada na época, o cara, isso aqui não serve, isso aqui é tese de doutorado. A gente está só no mestrado. Foi só um exemplo que eu dei, tá? uhum. Assim, das coisas que. Ó, Então, a pergunta é mais assim: não é nem uma monografia, nem uma tese, nem uma dissertação. São cinco Ah, tá. páginas. Ah, Então, é não, o um que a senhora quer, anteprojeto de né? pesquisa. Geralmente, Mas vem esse cá. anteprojeto é o que você submete para uma banca de mestrado, quando você está ali no processo seletivo. Entendi. Ah, tá. Mas o que a gente vai fazer para o final do ano só o que a senhora está pedindo ou a gente vai desenvolver mais alguma coisa? Para minha disciplina é isso. O evento Tá, científico que vocês vão fazer, vocês vão ter que submeter ali um artigo ou um resumo expandido.
Mas basicamente um resumo expandido tem esses mesmos tópicos que a gente vai ter no anteprojeto. Um resumo Então, preciso ali de a senhora está introdução. dizendo que a gente vai ter que desenvolver o projeto do que a gente vai apresentar no final do ano em 2 semanas. André, são É isso que eu não estou entendendo possibilidades, aqui agora. Ah, tá? São possibilidades. Vou explicar mais uma vez. A minha disciplina é isolada do evento que vai ter. Se você quiser certo. utilizar coisas que você já fez para minha disciplina, pode. Se você quiser utilizar coisas da minha disciplina para esse evento, pode também. É obrigatório? Não. Em nenhum momento aqui eu estou colocando que é obrigatório, Mas tá? se a gente pegar o que a gente produzir com a senhora aqui e não fizer mais nada, está feito o trabalho do final do ano? Se entregando para minha disciplina, tá ótimo. E vai ser, e vai para o final do ano, a gente só faz a Não. apresentação e está O evento pronto? do final do ano é independente da minha disciplina. Mais uma vez, ele vai ser avaliado separadamente por mim, pelo Clayton, em outro momento. O que eu estou dizendo é, se você quiser utilizar dos trabalhos que a gente vai realizar aqui para agilizar o que você vai ter que fazer para lá, é uma estratégia. Então, não necessariamente você vai ter que escrever um outro projeto, uma outra coisa, porque tem aluno que me traz assim, prof, eu não faço tanta coisa, então se eu escrever para a sua disciplina agora, eu não vou ter o que fazer para o evento. Mas não quer dizer que você tenha que fazer alguma coisa nova para o evento. O evento científico você pode pegar o que você já fez aqui e submeter lá, Entendi. mas não é obrigatório. Então, se vocês fizerem só para cá, excelente, tá? Ok, entendi. Obrigado. Nada. Leandro? Eu acho que eu compreendi também que na sua disciplina é o anteprojeto e para o final do curso é o próprio projeto, seria isso? É o projeto pronto ou um artigo? Ou se confundem o artigo É com o mais um projeto? resumo expandido, um artigo que a gente coloca, né? Só que ele não vai ser um artigo assim com um rigor e uma rigidez tão grande como seria Entendi, numa revista muito estruturada. Geralmente entendi. o professor Clayton, a gente pensa assim para também, claro, que vocês deixem o mais fechadinho possível se vocês quiserem submeter para alguma revista, para algum paper, enfim, mas não tem todo esse rigor extremo, como se teria para, enfim, avaliação entre pares, que geralmente é o que acontece ali dentro de uma revista científica, tá? É mais pro termo do evento em si, da apresentação de vocês e para finalizar esse ciclo, assim como o André trouxe, em cada uma desses momentos ali dentro do âmbito da pesquisa, graduação, pós-graduação, enfim, você tem esse fechamento de ciclo, que é a apresentação, e muitas vezes na monografia ali não é exigido que esteja tão adaptado para uma revista científica, né? E nem aqui a gente vai fazer isso também com vocês, mas já deixando o mais perto possível daquilo que vocês já possam colocar aí para alguma submissão de vocês. E aí, Professora, posso de repente claro, pode? fazer uma... Uhum, É, é que eu acho que o que os colegas estão, de repente, sentindo falta, talvez, não sei se esse é o jeito certo de falar, é, na minha opinião, parece que falta uma certa conexão entre as disciplinas. Eu acho que cada uma das disciplinas está trazendo para a gente ideias, isso é super legal, super bacana. Só que uhum, daí foi o que o André falou, de repente uma disciplina pede um resumo, a outra pede o projeto, a outra pede não sei o quê, não sei o quê, mas elas não estão conversando entre as disciplinas. Talvez isso até ficaria legal como uma sugestão pro curso, né, para pós, uhum, porque o que o André colocou é legítimo que em algumas situações eles pedem trabalhos individuais, em outras em grupo. Eu entendi que o seu trabalho ele pode ser usado para o evento do final do ano ou não. Só que seria legal se a gente fosse completando com os trabalhos de cada disciplina o trabalho final, entende? Ia ficar uma coisa muito mais rigorosa, muito mais detalhada, muito mais rica, né? uhum. Talvez, sei lá, em sugestão mesmo. Mas assim, não é nenhum tipo de crítica, é uma sugestão mesmo. Não, com Não sei se os certeza. colegas concordam, né? Esse seria o Ah, ideal. eu poderia Então, dizer por mim que eu não tenho um tema definido, eu já mudei de tema 3 vezes. Então ficaria, mesmo que tivesse tentando produzir essa conexão, e aí teria que formular, sei lá, né? Não, nem queria entrar nesse detalhe. Só vou falar isso. Só vou falar isso. Obrigado. Então, mas boa noite a todos, né? Mas pelo que eu entendi, é uma pós-graduação. As matérias, elas não vão se conversar mesmo, porque são assuntos distintos. Quando a gente cursa uma faculdade,
Por exemplo, você faz educação física, vôlei, basquete, tem inúmeras disciplinas, e aí você vai escolher um assunto para você fazer o seu projeto e, consequentemente, você terminar o seu curso com a apresentação de um artigo ou TCC ou banner, né? É a mesma coisa aqui. Não tem como as disciplinas conversarem, porque são temas distintos. É neurociência, é xadrez escolar. Ela vai abrir aí uma amplitude de temas para que a gente escolha. E o que eu entendi é que a professora quer que a gente faça esse treino, né, na disciplina dela, entregando esse anteprojeto, e ela deu a oportunidade de utilizar no evento científico. É isso. Não tem assim, infelizmente, a minha visão, né, como professora, e não tem como você fazer disciplinas que se conversam, né? Numa área tão grande e expansiva como é o xadrez. Não tem como. Então, assim, o que a professora deu é uma oportunidade da gente utilizar essa pesquisa, que a gente, esse projeto para apresentação do final do evento. E esses exercícios que ela passa são os exercícios para compor a nota dela, que são exercícios de pesquisa, de metodologia de pesquisa, que a gente está treinando aí, ela passa para nos orientar, não é isso, professora? Muitíssimo obrigada, Gisele. Acho que você resumiu muito bem, pelo menos aí o que eu estou pretendendo fazer com vocês. E o que eu falei sobre o que o Paulo trouxe é o que eu gostaria, né? É o ideal realmente que acontecesse, que todas as disciplinas pudessem ali se conversar e que a gente pudesse ter uma linha teórica. Isso é mais fácil quando a gente pensa em curso, né? Em curso sobre um tema específico, que aí geralmente os módulos ali eles são construídos de maneira muito linear. Mas realmente, quando a gente está falando de pesquisa em diversas áreas, sobretudo no nível de graduação e pós-graduação lato sensu, que é essa que vocês fazem aqui, é um pouco mais complexo. Até porque eu também não consigo ter esse acompanhamento individual com vocês para entender como é que está o percurso de cada um. E aí é o que vai acontecer de surgir, como por exemplo o Alexandre, de mudar de alguns temas e interesses, ou de outras pessoas que já chegam aqui com interesse muito sólido em todas as disciplinas, vai fazer com que os trabalhos também converjam para esse mesmo tema. E aí, é justamente isso que eu gostaria de saber de vocês. O que que vocês estão com interesse de pesquisar, o que que vocês têm interesse, o que que vocês já estão fazendo. Porque quando eu cheguei aqui, eu conversei com o Paulo, ele também trouxe que ele já está com alguns projetos em andamento, com alguns temas e tudo mais. E ele, então, tava, né, a gente estava discutindo se ele poderia trazer isso para o evento, ou poderia trazer isso para o anteprojeto. Eu falei que sim. Então, é realmente essa possibilidade de vocês exercitarem aquilo que eu quero, como a Gisele também trouxe aqui, para o campo da disciplina. Quer entender como que eu formulo esse problema de pesquisa, como eu entendo se ele é um problema de pesquisa válido, se ele é realizável, como que eu construo esse projeto, como que eu penso de maneira científica, como que eu penso de maneira científica dentro do campo do xadrez e dentro da minha realidade, como é que eu trago esse conhecimento e eu Professora, transponho ele para essa realidade. Diga, Sandro. professora, se caso a nossa proposta seja uma proposta é, relativamente inovadora no meio e nós não tenhamos muitos artigos científicos que tratem desse assunto. Uhum, E a gente tem que abraçar outras propostas de referência. Por exemplo, debates, coisas do tipo. uhum, Por não termos tantas informações. É aceitável, professora? Temos. com toda certeza, tá? É, inclusive, eu vou ficar muito feliz se vocês trouxerem isso, assim, né? Não sei o que que você está objetivando pesquisar, a gente pode conversar depois com mais tempo, mas justamente por essa possibilidade que eu estou trazendo para vocês, a gente fazer esse anteprojeto, se for um campo que, enfim, não tem muitos recursos, não tem muito artigo publicado em revista científica, pouco explorado, então a pesquisa de vocês vai ter um caráter mais exploratório, a gente vai falar um pouco dos tipos de pesquisa, e, enfim, geralmente quando eu tô falando sobre isso, a pessoa me traz que, não tem muito ainda produzido. Eu pergunto se você já fez a pesquisa em inglês, já fez em outros idiomas, se realmente é alguma coisa geral do campo, né? Mais ou menos. Então, ok. Então vai ser mais exploratória mesmo. E aí nas referências você pode sim trazer, né? Que, ó, a escassez, a ausência de referências ali verificadas ou artigos publicados, livros publicados também
faz com que esse campo ali tenha esse ensejo para pesquisa. E aí o que se tem produzido é, enfim, aí você vai trazer essas referências para mim e a gente vai construindo pouco a pouco. É claro que, se a gente for pensar num campo científico mais formal, infelizmente ou felizmente, a gente tem um certo peso para referências. Então, obviamente que artigos científicos vão ter um peso muito maior, vão ser aceitos, mais do que alguns livros, porque livro, em tese, a gente pensa na academia, né? Que você pode pagar para publicar. Então, você pode pagar e você publica, e que vai ter um peso ainda menor certas referências veiculadas aí nas mídias sociais, como vídeo no YouTube, entrevista, essas coisas assim. Mas isso não tira o caráter informativo de conhecimento, de, de, de subsídio que a gente tem para poder alimentar a nossa pergunta de pesquisa. Porque muitas vezes a curiosidade que vocês têm não vai surgir de um artigo científico específico que vocês estão lendo, mas vai surgir ali de uma entrevista que vocês estão vendo, e de repente vocês leem um livro ou ouvem um podcast. Então é isso. A gente vai, inclusive, começar a exercitar esse pensamento científico, porque para produzir dentro da academia a gente tem que pensar nessa mentalidade. Felizmente ou infelizmente, tem suas características, tem suas especificidades. Então, pode sim, Sandro, pode trazer, coloca lá o link do, se é um vídeo, se é uma entrevista no YouTube, um podcast. Inclusive, depois a gente vai referenciar da maneira certa, que nem a ABNT traz pra gente, dessas referências assim externas. E é justamente o que a gente pode fazer aí ao longo dessas aulas até o final do módulo, que eu disse para vocês que eu vou estar disponível para que a gente possa conversar sobre esses temas de pesquisa de vocês, tá? Mas alguém tem alguma dúvida sobre esse projeto por enquanto? Professor, a gente fez uma redação científica na última matéria, que Uhum, era para fazer uma página mais ou menos. A gente podia aprofundar isso para fazer o nosso trabalho, né? Se quiser, claro, cada um com o seu. com certeza. Que eu Pode gostei sim. da minha pesquisa, mas, tipo, foi algo mais de contar o número de táticas nos sites diferentes e expor qual site tinha mais táticas, que eu achei mais interessante. Não, Uhum, tipo, em quantidade de exercícios nele, propriamente dito, em número de milhares, que ia ser loucura ficar contando um a um. Poderia facilmente fazer um resumo de pegando quantos tem no momento, né? Mas uhum, eu mostrei, tipo assim, quantos tipos diferentes de táticas de xadrez tinha em vários sites. Eu gostaria de me aprofundar nisso, por exemplo. Eu poderia fazer um trabalho desse tipo, né? com certeza. Então, Ok. obrigada, inclusive, Laudelino, por trazer essa informação. É que a gente às vezes ali tá no grupo da pós e acaba perdendo o que os professores estão fazendo nas próprias disciplinas. Então, se vocês fizeram essa redação e é um tema que vocês querem continuar pesquisando, totalmente livre, tá? Só depois eu vou ficar curiosa porque eu vou querer ler a redação que vocês produziram também. Então aí vocês anexam lá para mim junto, que aí eu vou dar uma lida na redação e no que virou depois também no anteprojeto. Mas se não quiserem dar continuidade, como a gente falou aqui, não tem essa obrigatoriedade. Não é obrigatório. Obrigatório é vocês entregarem um anteprojeto de pesquisa e estarem aqui nas aulas, né, nessa produção. O resto são possibilidades que a gente traz aqui para vocês, tá? E aí, antes da gente partir para o que eu gostaria de fazer com vocês, que é esse mão na massa que eu sempre trago nas aulas, da gente ir construindo, é, como eu estava mencionando, a finalidade ali da revisão de literatura, a gente tem algumas, que é de não reinventar a roda. E uma segunda finalidade que a gente pode trazer aqui é justamente de buscar uma integração do que já foi feito para apoiar as hipóteses de uma pesquisa. Então, tem um exemplo aqui de uma pesquisa que de 2007, que foi com três pesquisadores, inclusive o Gobel estava nessa pesquisa, que eles publicaram um estudo sobre o efeito Eistelang no xadrez, que é uma palavra alemã que significa atitude mental ou a fixação durante a partida ali do jogo de xadrez. E esse estudo, ele tinha um objetivo justamente de investigar por que que alguns bons pensamentos bloqueavam pensamentos ainda melhores. Então, é uma pesquisa extremamente específica no campo do xadrez. E eles não inventaram esse conceito do nada. Então, eles trouxeram aí na pesquisa décadas que foram produzidos algumas questões a respeito da fixação funcional de alguns conceitos, na psicologia cognitiva especificamente. Depois, eles trouxeram outros pesquisadores, também vão trazer aí o De Groot, o Chase, o Simon,
ou CIMON, para alguns aí mais familiares, de integrar algumas linhas de pesquisa para formular uma hipótese específica. Que aí eles trouxeram de mestre de xadrez, por reconhecerem alguns padrões automaticamente, eles podem ser mais suscetíveis à fixação que alguns jogadores mais amadores. O estado flow, não é? Isso, basicamente isso. Então, essa hipótese dessa pesquisa especificamente, ela foi confirmada de uma maneira muito interessante. Então, 83% ali dos grandes mestres, eles encontraram apenas uma solução muito óbvia em alguns problemas que foram desenhados para a pesquisa em si. Enquanto alguns jogadores que eram mais amadores, eles foram mais propensos a encontrar algumas soluções que não eram tão óbvias. E isso só foi possível porque os pesquisadores eles conheciam muito a literatura e eles conseguiram integrar alguns conhecimentos ali de diferentes áreas. E aí vem um pouco dessa integração de determinadas variáveis que vão ser estudadas e que vão se formular ali dentro da pergunta de pesquisa. E a revisão de literatura ela vem inclusive para basilar isso. E uma outra finalidade dessa revisão de literatura é justamente da gente ter acesso a recomendações de outras pesquisas, como eu mostrei para vocês, como eu mencionei. E aí, é, um artigo científico, ele tem que ter, né, não só um artigo científico, mas trabalho, tudo aquilo que vocês pesquisam, quer seja uma coisa empírica com os seres humanos, quer seja uma revisão de literatura, quer seja uma pesquisa em livro, enfim, que é uma revisão de literatura, quer seja exploratória, quer seja uma pesquisa em campo, uma entrevista, qualquer pesquisa no seu campo, na sua definição mais geral. Teria que, no seu relato escrito, trazer o que você encontrou de limitação. Então, quando eu ministro algumas formações para professores, uma das primeiras coisas que eu falo para eles é justamente da importância do registro na pesquisa, que é um exercício que eu quero implementar na próxima turma do módulo, que é para substituir uma das nossas atividades, que é justamente vocês irem registrando como se fosse um diário mesmo. O percurso de vocês ao longo da elaboração de um projeto ou da execução desse projeto. No caso aqui, é a elaboração desse projeto. E aí, assim como um diário, é colocar de uma maneira muito clara, muito sincera, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão experienciando, as dúvidas, o que está acontecendo. E aí, isso geralmente se converte nessa seção que a gente traz nos artigos de limitações e direções futuras, que é onde você vai colocar, olha, na minha pesquisa, infelizmente, eu tinha previsto que era 20 pessoas para participar, mas no meio delas, 5 desistiram por conta de problemas de saúde, ou eu não tive recurso suficiente, ou acabou que eu não tive tempo, enfim, fui fazer uma pesquisa de literatura, mas eu não tive tanto tempo para ler 150 artigos que foram produzidos desde 2020 até agora. Então, recomendaria que alguém com mais tempo pudesse fazer a leitura aí de 2010 até 2025. Não sei. Vai depender do que vocês estão pesquisando, vai depender do que vocês querem responder. Então, é nessas sessões aí que a gente vai ter essa mina de ouro para identificar algumas perguntas de pesquisa. Porque se vocês estão escrevendo um projeto, é muito mais fácil de quem está ali lendo, ou, enfim, se vocês vão submeter para alguma banca ou alguma financiadora, ou, enfim, algum processo seletivo, vocês falarem: olha, eu li todos esses trabalhos e todos esses trabalhos apontam para o fato de que existe essa lacuna, existe essa pergunta que ainda não foi bem respondida. Então você já tem uma referência pronta ali. Então por isso que eu falo que às vezes quem não tem ideia nenhuma do que vai pesquisar acaba tendo mais facilidade porque ele vai naquele tema que ele tanto gosta e ver o que está tendo ali de possibilidades. Do que muitas vezes a gente que tem uma pergunta que é muito específica, e aí quando a gente vai, a gente, poxa, mas já foi respondida, só que foi respondida por um fulano que mora lá na Ásia, enfim, num país extremamente remoto. E aí acaba que a minha pesquisa, ela pode ter certas generalidades, mas enfim, já não é tão interessante num sentido acadêmico. Não que seja desinteressante no geral, tá? Mas é só uma forma de trazer aqui. Muitas vezes há um benefício em vocês não saberem o que vocês querem responder especificamente, mas terem esse interesse de conhecer mais sobre uma área que vocês gostam, que vocês trabalham. Tem mais possibilidades aí. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, inclusive nisso,
da definição do problema de pesquisa. Eu vou deixar esses slides aqui também lá no nosso Classroom. A gente vai falar sobre alguns tipos de perguntas para tipos de estudos também. Então, na nossa próxima aula, eu vou aprofundar um pouquinho mais nas metodologias, porque quando a gente fala ali de um esqueleto base de um projeto, a gente tem o problema de pesquisa, as hipóteses, que vai compor de uma maneira mais formal a introdução, né? Que é a introdução que a gente geralmente traz ali um contexto da nossa área de pesquisa e tudo mais, a gente acaba embutindo ali o problema, a gente embute um pouco as hipóteses. Eu falo que muda bastante porque a depender do que vocês vão fazer, vocês estão num processo seletivo ou estão fazendo um projeto para conseguir verba ou financiamento, ou simplesmente, né, escrevendo ali para submeter, vão ter modelos, né? Cada local vai trazer um modelo diferente. Um evento que vocês vão submeter vai trazer um modelo de resumo que ele vai pedir para você trazer alguns tópicos específicos, tem outro que não vai trazer tudo isso, enfim. Mas para que vocês entendam que, no geral, se a gente fosse colocar, a gente teria ali o programa de pesquisa, as hipóteses, uma revisão de literatura, as metodologias, e aí no plural, né? É metodologia, mas que vai ter vários critérios ali, subtópicos, resultados esperados dentro de um projeto de pesquisa. Se há uma pesquisa que já foi realizada, aí vai ter as considerações finais, os resultados que foram, né? O resultado em si e as discussões desses resultados, e aí as considerações finais. Mas como a gente está falando de um anteprojeto de pesquisa, e por si só não é um projeto que foi executado, mas uma ideia de um projeto, uma pergunta que vocês querem responder, e aí vocês montam esse anteprojeto como esse documento de como que vocês vão responder essa pergunta que vocês têm. E aí a gente tem alguns tipos de estudo. Então, tem diferentes tipos de pergunta. Pergunta sobre tratamento, sobre prognóstico, isso aqui mais para o campo da saúde, que a gente vai ter diferentes tipos de estudo. E aí, a gente precisa entender algumas regras também nessa formulação do problema de pesquisa. E eu trago isso porque eu li o que vocês escreveram ali no protocolo e alguns vão precisar de revisão nesse sentido. Coisas pequenas, mas que a gente pode, passando aqui essas regras e algumas sugestões aqui, vocês conseguem depois nos grupos rever. Então, primeiro, evitar opiniões, suposições ou afirmações que são muito subjetivas no programa de pesquisa. Como eu tinha colocado antes, ele tem que ser mais objetivo e mais claro. Ele tem que ser formulado de um formato afirmativo e interrogativo. Geralmente, quando a gente coloca pergunta, né, a nossa vontade é colocar o ponto de interrogação, porque faz mais sentido. Se é uma pergunta, tem que ter um ponto de interrogação. Mas muitas vezes o exercício de colocar ela em tom afirmativo, ao mesmo tempo que interrogativo, só que sem o ponto de interrogação. Para que a gente tenha uma pergunta ali que é trazida com tom de afirmação. Então, a possibilidade de que jogadores mais experientes, então, tenham mais habilidades de conseguir ter um nível de fixação maior do que jogadores amadores. Então, o problema da minha pesquisa é a possibilidade disso, disso, daquilo acontecer. Enfim, sem a necessidade de estar ali com um ponto de interrogação. Quer dizer que é errado ter um ponto de interrogação? Não. Não quer dizer que está errado. Mas é um exercício que vocês têm que fazer do problema ser formulado de uma maneira afirmativa. Outro ponto é que ela deve ser curta, clara e completa. Então, uma pergunta muito grande, ou que não está muito objetiva, não está muito específica, enfim. Em poucas palavras, o que que vocês querem pesquisar? Ele tem que ser limitado, uma dimensão viável. Então, às vezes a gente tem certas curiosidades que vão extrapolar um pouco as capacidades da gente conseguir executar um formato de pesquisa. E muitas vezes a gente acaba colocando de uma maneira muito subjetiva, muito prolixa. Então, é tentar deixar de uma maneira muito clara, muito viável do que a gente gostaria de fazer. Eu vou depois. Tem algumas coisas aqui que eu vou pular, porque senão aí a gente fica com 5 minutos só para trazer. E a parte da revisão de literatura que eu vou querer fazer com vocês é justamente também da gente procurar em alguns sistemas aí de pesquisa. Quantos de vocês têm familiaridade aí com operadores booleanos e
e mecanismos de pesquisa de artigos científicos e afins? Não? Pouco? Tá. Só para saber aqui, para fazer rapidamente com vocês, no sentido do que eu gostaria que vocês pudessem trazer. Aqui eu vou colocar algumas fontes, porque quando a gente pensa em revisão de literatura, a gente precisa saber onde que a gente vai pesquisar. E, felizmente, hoje o Google ele consegue indexar a maior parte desses artigos que a gente procura. Então, grande parte deles, se a gente coloca lá, por exemplo, eu quero pesquisar sobre uso de inteligência artificial nos jogos online em xadrez, nas partidas online de xadrez. Eu consigo colocar isso ali no Google e ele vai me trazer alguns artigos relacionados. Só que, assim como se a gente pega, por exemplo, uma coisa mais específica, o Google ele vai trazer diversos resultados. E a gente não consegue muito nichar esses resultados, não consegue trazer alguns critérios de busca mais avançados. Até porque ele indexa tudo que está ali na parte limpa da internet. Não é focado somente nas produções científicas. Então, essas bases de dados são muito utilizadas porque quando vocês entram ali, vocês conseguem ter um acesso direto a produções científicas. Então, artigos e livros, relatórios, alguns projetos validados dentro da área, tá? Tem outros dois aqui que não tem, que eu vou mandar no grupo para vocês, que é o que eu gostaria que vocês utilizassem hoje, inclusive para fazer a pesquisa de vocês. Aqui eu vou passar, vou mostrar aqui para vocês o óbvio, que é o Google Scholar, ou Google Escola para a maioria de vocês, tá? Então, o Google Escola. E o TTBD, acho que não é o banco, que é o BTDT. Para a atividade de hoje que vocês vão fazer, quando vocês chegarem na parte de revisão de literatura que eu vou colocar aqui para vocês, tem um desenho de pesquisa, algumas coisas que eu ainda não expliquei, que por isso eu não vou cobrar, eu só coloquei aqui para, enfim, vocês saberem o que que a gente vai preencher nas próximas aulas. Mas eu vou colocar aqui também a questão da revisão de literatura. Como a gente tem um tempo maior, vai ser um pouco mais fácil de fazer. O que que eu quero que vocês façam, né? Eu vou pedir para vocês utilizarem esses dois sites de busca especificamente, o Google Scholar e, se vocês quiserem explorar um pouquinho mais, o Banco Brasileiro aí de Teses e Dissertações. Esse Banco Brasileiro aqui é muito bom porque vocês conseguem ter um acesso muito maior a essas lacunas de pesquisa. Porque muitas vezes o que acontece é que vocês querem pesquisar alguma coisa específica que já foi produzido ali numa dissertação, mas que porventura não foi publicado, não está num artigo científico, não está numa revista, mas que foi feito. Ou muitas vezes um artigo que foi feito por um fulano de tal, que ele fala que ele fez uma dissertação, e vocês sabem que numa dissertação e numa tese vai estar muito mais desenhado ali. Claro que não vai ter todo o rigor, porque quando você vai ter que submeter na revista, você tem que passar por vários processos ali para ser submetido, mas vocês vão ter aqui à disposição de vocês o que que foi feito na íntegra, tá? Mas, no geral, utilizar aqui o Google Scholar. Antes a gente tinha aqueles operadores booleanos para a gente conseguir encontrar algumas coisas específicas. Então, se a gente colocasse aqui, por exemplo, que tem umas pesquisas que eu estava fazendo sobre educação e inteligência artificial, mas vamos colocar aqui xadrez, inteligência artificial. Então, a gente tem, em 10 segundos de pesquisa, 10.600 resultados, né? Aí, a gente teria antes o uso desses operadores booleanos aí, que são em inglês, justamente para facilitar um pouco a nossa pesquisa. Porque aqui, geralmente, quando a gente coloca xadrez e inteligência artificial, ele vai me trazer tudo que tem xadrez ou inteligência artificial. Não necessariamente que tenha os dois. Então, eu poderia colocar o AND aqui. No caso, deu o mesmo número de respostas. A gente poderia colocar também o OR, que aí seria ter a presença de xadrez ou da palavra inteligência artificial. Já muito mais. Obviamente vai ter muito mais, né? Justamente porque pesquisas que têm xadrez e inteligência artificial, um nicho.
Mas aqui a gente está pesquisando tudo que tem xadrez e tudo que tem inteligência artificial e ele está me dando na busca. E a gente poderia, por exemplo, trazer aqui, vamos fazer uma pesquisa em que a gente gostaria de. Eu vou para outro campo aqui pela facilidade do exemplo, tá? Mas se a gente quer pesquisar alguma coisa relacionada a. Totalmente fora, tá, gente? Mas relacionada à moda. E a gente quer pesquisar coisas de design, fashion e etc. A gente quer ver sobre manga. Mas manga tem vários significados. Então, tem a manga da camiseta, que a gente gostaria de pesquisar ali sobre diferentes tipos de manga nos tecidos e afins, e tem a fruta. Então, a gente poderia colocar aqui no operador booleano também o not. Ou seja, eu quero tudo que tenha, né? Manga, moda, de moda, só que sem ter fruta, por exemplo. A gente poderia colocar dessa forma e fazer a pesquisa para nos auxiliar. Mas hoje a gente tem aqui, dentro do próprio mecanismo de busca do, do Google Scholar, busca avançada. Ou seja, a gente não necessariamente precisa saber esses operadores booleanos que facilitam para aqueles que sabem, né? Enfim, das antigas conseguem fazer mais rapidamente. Mas se não, vocês podem fazer aqui. Aqui ele vai estar em inglês, mas eu imagino. Deixa eu ver se eu consigo colocar em português aqui para vocês. Ou se é por conta do. Aqui. Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui, beleza. Inclusive, se vocês colocam em determinado idioma o Google Scholar, ele sempre dá aqui a citação para vocês, tá? Então, é isso aqui que, inclusive, eu vou querer que vocês coletem agora nesse exercício de revisão de literatura. Porque na parte das referências de um trabalho, do anteprojeto de vocês, vocês vão ter que colocar a referência de acordo com a famosa ABNT. Ou NBR 623, que é também a sigla da ABNT é, dessa normativa específica dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas, porque a ABNT não faz só normas técnicas para a produção de trabalhos científicos, mas faz para engenharia, faz para arquitetura, faz para muitas outras coisas. Então, a normativa que fala sobre os trabalhos é essa NBR 6023. Então, aqui já está formatado de acordo com a ABNT, inclusive com o nome do livro negritado, o ano aqui depois. Então, vocês conseguem facilmente copiar e colar lá no trabalho de vocês. A citação, tá? E artigo científico também tem aqui. E aí, o Esses que? links abaixo seria o quê? Quando você coloca na citação lá que aparece BibTeX, EndNote. Ah, então, esses aqui são alguns programas de gerenciamento de referência. Ah, Porque muitas vezes a gente está fazendo. Eu usava bastante o EndNote, porque quando a gente está fazendo uma pesquisa que tem. Geralmente pesquisas assim, para artigo científico, etc., a gente tem que lidar com inúmeras referências ao mesmo tempo. Muita referência. E às vezes você está escrevendo ali, você quer citar o autor de uma maneira fácil, rápida e etc. Então ele meio que facilita para você, porque você coloca todos esses artigos lá dentro. E aí ele vai já reconhecer o padrão de citação para cada um. E aí, quando você estiver escrevendo, você vai falar assim, de acordo com Adriana Jacoto, e aí ele vai identificar e ele já cita para você ali dentro. Então facilita bastante, né? Inclusive, a gente pode depois, eu posso recomendar para vocês, tem alguns cursos, mas eu também já dei disciplina a respeito disso. Na verdade, curso, né? Não disciplina sobre essas ferramentas, mas facilita, né? Quando vocês estiverem fazendo uma pesquisa é, mais aprofundada, com mais referências aí. E aí, quando vocês vêm aqui nesses três risquinhos, vocês vão ver na pesquisa avançada. E aí vocês conseguem colocar. Então, eu quero encontrar artigos aqui que tenham todas essas palavras aqui. Aí vocês podem colocar xadrez, vírgula. Eu vou usar aqui, ó, idosos, cognição. Então, vocês separam aqui por vírgula, né? Ah, eu quero que tenha uma frase exata aqui. Prática de xadrez. Quero que tenha essa frase exata dentro do artigo, em algum lugar dele. Pode ser no resumo, pode ser no título, pode ser no corpo ali do texto. Mas eu não quero que tenha, por exemplo, é, não sei. Aí pode pensar em várias hipóteses de palavras. Porque às vezes vai aparecer ali xadrez, idoso, cognição, prática de xadrez.
vai querer pesquisar a prática em grupo, mas eu não quero saber de grupo, quero saber no geral, né? Se eles jogando ali, como uma prática diária ou não, mas não em grupo. Não quero pesquisar grupos. Ou, enfim. E aí, onde que as minhas palavras ocorrem? Em qualquer lugar do artigo ou no título do artigo. Aqui é um pouco mais limitado. Tem outros mecanismos de busca que eu mostrei para vocês lá, que vocês conseguem colocar, por exemplo, é, nos resultados ou na seção de metodologia, enfim. Aqui, se vocês quiserem pesquisar de um autor específico, ou se vocês quiserem pesquisar de uma fonte específica, e esse aqui que geralmente é o mais utilizado. Então, assim, se vocês deixarem aqui, eles vai pesquisar desde 1900 e bolinha, o que tiver aí para trás. Então, geralmente eu coloco aqui, ó, a partir dos anos 2000 até 2025. Aqui especificamente não teve nenhuma dessas. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui a nossa busca. Vou Só trazer tirar o aqui. grupo. Isso, vamos ver então tirando o grupo. 7 resultados. Muito mais específico. Xadrez, idosos, cognição com práticas de xadrez especificamente. Se eu tivesse colocado, por exemplo, aqui, xadrez, idosos, cognição, tudo junto aqui, prática de xadrez. 1.370 resultados. Então, imagina, de 1.370 para 7 resultados, tem uma grande diferença. A gente consegue ler mais facilmente 7 textos ali do que 1.670, enfim, quantos aqui tiverem. Aqui eu não vou entrar nos meandros, porque eu já olho e vejo que tem muitos livros. Tem um livro aqui, outro artigo. E não quer dizer que porque vocês fizeram essa pesquisa de maneira muito específica, que todos os artigos também vão ser relevantes. O que que eu vou querer de vocês agora nessa atividade em grupo? É justamente porque a gente tem, acho que 3, 4 pessoas em cada grupo, né? Tá. O que eu vou colocar aqui, eu quero que vocês revisem a pergunta e a hipótese da pesquisa de vocês. Então, vou colocar aqui. Para a aula de hoje, vou colocar aqui no chat. Que eu quero que vocês revisem a pergunta ou problema da pesquisa, né? E a hipótese que vocês escreveram. Revisar como, Ana? Se ela tá clara, tá objetiva, faz sentido com o contexto que eu dei para vocês, o desafio especial, que tem ali dentro de cada contexto, o dilema, a questão. Então, fazer uma breve revisão. E o segundo é que vocês me tragam 3 referências sobre o tema. O ideal seria que cada um de vocês trouxesse uma, né? Então, vou colocar 3 a 4 referências, que tem alguns grupos que tem 4 pessoas, né? Que cada um de vocês ficasse responsável aí dentro do grupo por trazer uma referência. E aí, eu vou colocar aqui, vou deixar isso aqui de cor vermelha, porque por enquanto não precisa. E aí, vou trazer aqui a revisão de literatura como ponto 3. Depois eu reorganizo e coloco de uma maneira muito mais adequada. E aí, vocês vão me trazer aqui a referência. Na verdade, o que que eu quero de cada uma das referências, no caso, né? Então, vou colocar aqui, ó, referência 1. Vou querer o título do artigo, né? Porque aí vocês vão pesquisar artigos. Aqui não vai dar tempo da gente ler livro, nem capítulo de livro. Pode ser um artigo, às vezes é um resumo, né, de um congresso ou um trabalho. A referência na ABNT ou NBR 6023. E aí, se for artigo, eu vou querer com o link onde vocês acharam, tá? Porque majoritariamente, quando a gente cita artigo científico, a gente coloca a citação e aí depois no final a gente coloca disponível em 2 pontos e o link de onde a pessoa pode clicar facilmente e acessar esse trabalho, tá? Então, com o link de onde está o trabalho,
E eu quero que em 3 linhas no máximo, vocês me contem o que esse trabalho produziu. O trabalho em si, ele tem um resumo. A maioria dos artigos científicos tem um resumo ali, que já é esse trabalho que o autor ali, ou a autora teve, de trazer a introdução, trazer um pouco do que ela, né, o que ela queria pesquisar, como que ela pesquisou, o que que ela utilizou de ferramenta e o que ela achou de resultado. Mas eu quero que vocês me contem, em 3 linhas no máximo, o que que esse trabalho produziu e por que que vocês escolheram ele para esse momento. E aí eu quero realmente entender, né? Por que que vocês escolheram esse trabalho? O que que chamou a atenção de vocês? Mais uma vez. Professora, Professora, esse é o professora, trabalho em grupo que a gente meio que foi colocado em grupo e que a gente não escolheu, né? Isso, esse aí é o trabalho que vocês não escolheram. O anteprojeto de pesquisa de vocês vai ser esse para casa que vocês vão fazer. Eu não pensei em ter um momento, durante as aulas para poder falar individualmente com vocês, porque aí eu acho que uma aula não seria suficiente. Por isso que eu falo que sobre o anteprojeto, conforme vocês forem escrevendo, assim que eu colocar, porque ainda não publiquei lá o modelo ainda, então vocês não conseguem nem construir em cima, mas assim que eu publicar, se vocês tiverem dúvida, quiserem compartilhar o que que vocês estão fazendo, pedir sugestão, é mais fácil vocês fazerem no meu privado, porque eu consigo dar essa atenção mais específica fora do contexto aqui da aula, tá? E aí, coloquei aqui no chat, vou trazer isso aqui. Por enquanto eu vou apagar esse daqui. Opa. E vou deixar só esse aqui para vocês, para facilitar e não confundir. Então, quem não tinha escrito as hipóteses, é hora de escrever. E a hipótese vai ser um aprofundamento da pergunta de vocês, no sentido de que, se eu tenho uma dúvida X, eu já tenho essa dúvida presumindo que alguma resposta exista. Então, se eu tenho uma dúvida sobre idosos que têm uma prática de xadrez, por exemplo, será que idosos que praticam xadrez de maneira regular têm um nível de saúde mental maior ou melhor do que idosos que não praticam xadrez ou nenhum outro jogo? E aí, dentro das hipóteses, eu vou colocar o quê? Que sim, que eu acho que os idosos que jogam xadrez têm uma saúde mental melhor. É a hipótese que eu tenho. Outra hipótese, que aí é uma contrária. Essa primeira hipótese é que aqueles idosos que não jogam nada, nem xadrez, nem nenhum jogo, vão ter uma saúde mental deficitária. Assim como talvez uma das hipóteses que eu tenho é que os idosos que jogam, sei lá, gamão, ludo, enfim, qualquer outro tipo de jogo, dama, eles têm uma saúde mental não tão boa quanto quem joga xadrez, mas também não tão ruim como quem não joga nada. Hipóteses. E as hipóteses elas vão partir aí desse problema de pesquisa. Então, deixa eu tirar aqui também novamente. Quem mais tinha alguma pergunta? Que na hora eu senti que mais alguém tinha aberto o microfone. Acho que foi o Sandro. Sandro, pode falar, Sandro. pode, pode continuar, professora, Não, tá entendi. pode. Você entendeu? Onde a É, gente. é, essa, Pode falar, Sandro. essa hipótese, professora, ela pode ser substituída por uma questão norteadora? Então, eu quero os dois. Eu quero a pergunta de pesquisa e as hipóteses. Então, a questão norteadora é essa pergunta de pesquisa, mas eu também quero saber o que que você presume que você vai encontrar. Porque a pergunta é essa questão norteadora que você traz, né? Enfim, será que isso e aquilo acontece? Mas no fundo, eu imagino que você já tenha, a maioria das vezes, né? Pode ser que não, mas você já tem um insight do que você vai encontrar. Ou se você não tem, o que que você acha que você encontraria? Então,
Você pode trazer algum tema de pesquisa específico seu, mas enfim, que você falou, né? Que não tem. Como é exploratório, é um pouco mais difícil de trazer hipóteses, possivelmente. Mas o que que você, pelas entrevistas que você assistiu, por aquilo que você leu, você acha que você vai encontrar? E aí é ser bem sincero, do tipo, olha, eu acho que é isso aqui que realmente aconteceria. Não sei ainda o que eu vou encontrar, mas o que eu presumo é que seja isso. Vou trazer aqui, vou compartilhar aqui novamente com vocês no chat. E aí eu vou colocar também o link do Google Scholar para vocês aqui fazerem nessa base específica aqui. E aí, como eu disse, e eu falei para vocês, às vezes a gente vai ali explorar um pouquinho, né, a questão de colocar as palavras, colocar o limitador de tempo e etc. E a gente, por ter 7 resultados, a gente fala, poxa, todos vão ser úteis para mim. Não necessariamente. É por isso que em grupo eu quero que vocês, beleza. Eu tô aqui no grupo com o Alessandro e com o Mildo. Então, beleza, eu vou pegar esse primeiro aqui, o Alessandro pega o segundo e o Mildo pega o terceiro. Aí a gente vai abrir aqui no computador, eu vou abrir aqui. Esse daqui é um repositório. Cadê? Eu vou ler o resumo. O que eu quero que vocês façam é leiam o resumo, porque eu sei que não vai ter tempo de ler o artigo inteiro, o trabalho inteiro. Então, eu quero que vocês leiam e digam se ele seria um trabalho útil para esse tema de pesquisa aqui de vocês, para a pergunta de pesquisa de vocês. Ana, o que que eu posso fazer para conseguir achar os trabalhos para essa minha meu tema de pesquisa? Parem um tempinho aí e pensem em algumas palavras-chave. Então aqui, ó, natureza da expertise, aplicar esses insights. Vamos para nossa para a pergunta aqui que o Leandro, o Laudelino e o Edgar trouxeram. Então, o entendimento sobre a formação da expertise em xadrez pode servir de base para aprimorar o ensino e o treinamento em outras áreas profissionais? Então, a gente poderia trazer aqui algumas palavras-chave. Então, formação em xadrez, a gente poderia colocar aqui, ensino, e poderia colocar inclusive treinamento profissional ou, enfim, desenvolvimento profissional. Poderiam ser palavras-chave possíveis. Ou capacitação aqui, né? Ou capacitação, capacitamos profissionais, então capacitação profissional. E aí, com base nessas palavras-chave, vocês vão brincar aqui no Google Scholar especificamente. E aí, assim que vocês encontrarem os resultados de vocês, o que eu quero é que vocês venham aqui, que nem eu mencionei, leia o resumo. Aí muitas vezes aqui vai estar falando de capacitação profissional dentro de uma escola de xadrez. Não era especificamente sobre aquilo que a gente queria responder. Então, não é útil. E aí eu vou estar lendo, eu vou falar assim, gente, o artigo que eu peguei aqui não é útil. Então, eu vou voltar e vou pegar esse outro aqui embaixo, de práticas educativas. Enfim. Ah, esse aqui já é um capítulo de um e-book. Serve também, tá, gente? É um capítulo de um e-book. Vou ler aqui por cima, porque não tem resumo, enfim, vou dar uma olhadinha e etc. nesse tempo. Metodologia, lá, lá, lá. Ah, beleza. Faz sentido. Então, eu venho aqui no citar, pego a citação, vou vir aqui no protocolo de pesquisa, na referência, vou copiar e colar ele aqui. Aqui, como é artigo, perdão, capítulo de livro ou artigo, então o que vai ficar em negrito é o nome do da revista em si, que você está publicando, e vou pegar também o link aqui, ó, copiar o endereço do link. Então eu venho aqui, negrito, porque no meu copiar e colar ele não negritou, disponível em, e coloco o link aqui. É isso. E aí embaixo, vocês vão colocar. Eu pedi o título do artigo, que vai estar aqui na referência, né? Não precisa colocar novamente, eu acho que não tem para quê, se você já está aqui na referência bem claro, porque tem algumas referências que elas são muito grandes, aí fica um pouco mais complexo, mas está na referência. E aqui embaixo eu quero que vocês só me colocam, então, o motivo. E aí vocês vão me contar. Esse trabalho vai falar um pouco aí. E aí não tem rigor, tá? Esse motivo é o que eu quero entender o porquê que vocês escolheram esse trabalho em específico. O que que ele vai trazer aí em breves palavras, tá? 3 linhas até. Ficou claro, gente?
Então, Acho que ficou. Vou dar uma pesquisada agora com as palavras-chave ali e ver se acho algo legal. Mas tem que uhum. conversar com o meu grupo ou de boa cada um se vira aqui? Eu vou Prof, colocar mas vocês no grupo aqui. no grupo, se tem quatro, os quatro, cada um tem que fazer uma pesquisa assim? Isso. Eu Cada coloquei um três pegar a só um quatro. artigo diferente. Isso, pega um artigo diferente, exato. Pertinente ali. Deixa eu ver, a gente tem um. São quatro grupos, né? Já tá, acho que da passada. Se não tiver, vocês podem sair, mas aqui já tá, acho que meio que caminho andado. Vocês receberam um convite aí pra entrar? Ainda não? Acho que agora vocês vão receber. Marcos, Paulo, vocês não conseguiram ingressar? Marcos? Ó, você tá tentando, né, Paulo, pelo computador aí, né? Então tá bom. Não, professora, não, é que eu tô me colocando no grupo errado. Ah, tá, perdão. Colocando no grupo Você do é Valdo ali, do né? Tô no Mildo, grupo né? com o Sandro, o Oswaldo. Aí Beleza. depois que eu saí. Então deixa eu mover você aqui pro grupo deles. Beleza, valeu. Você é da sala um, perdão. Vou colocar aqui. Pronto. Professor, eu entrei também na sala um que não era minha. A sua, deixa eu dar uma olhada aqui. É com o Lucas e o André. Tá, deixa eu colocar você aqui. Ô, professor, desculpa, mas manda aqui nesse que eu tô, que tá aparecendo na minha imagem, porque no computador aqui eu tô só usando para acessar as outras coisas, sabe? Tá, peraí Opa, eu então. também preciso que mande novamente aqui para mim, porque no computador eu não tenho microfone. Tá, joia. Aí eu entrei pelo celular. Pronto, Paulo, coloquei os dois lá pro do Mildo, grupo do Mildo e do Oswaldo. Ainda não, professor. Aqui tá aparecendo que você tá convidado. Aí, foi. A Tauã, você é do Grupo grupo um, do Alessandro também, né? Deixa eu colocar vocês aqui. Alexandre, Alessandro. André e do Atauã, né? Isso.